Olá, que Deus abençoe sua vida e a vida de toda a sua família. Meu nome é Adriana Barbosa, eu tenho um canal no YouTube que se chama Evangelista Adriana Barbosa. Eu estou aqui cumprindo a vontade de Deus na minha vida, faço isso com muita alegria, faço isso com interesse de coração. E hoje nós vamos refletir sobre algo que não é novo, mas ao mesmo tempo é como se fosse o jornal de amanhã. Quando caímos no mesmo erro. Muitos de vocês, eu acho que 90% da humanidade, conhece a história de Israel quando saiu do Egito. E eles passaram 40 anos no deserto, peregrinando. E ali eles escutaram a voz diretamente de Deus e temeram. Hoje nós vemos testemunhos e a palavra de Deus sendo falada. E muitos daqueles ali começaram a murmurar. Chegou na consequência de que só quem entrou na terra prometida foram duas pessoas, Josué e Calebe. Então hoje nós vamos refletir o risco que nós estamos correndo por não prestarmos atenção ao que realmente é importante, que é a palavra de Deus, que nos prepara para uma vida eterna junto com o Senhor. Porque tem a vida eterna separado completamente de Deus. Então, hoje nós vamos pegar, por exemplo, aquela situação daquele povo no deserto, onde eles presenciaram milagres de Deus, mas mesmo assim endureceram o coração e rejeitaram ao Criador, ao Pai, que mandava a nuvem durante o dia para aplacar a força do sol e mandava a coluna de fogo para aquecer no deserto, para eles não morrerem de frio. Esse Deus que mandou carne para o deserto, cordonizes, que mandou maná para o deserto, e ali aquelas pessoas, milhares de pessoas, presenciaram esses milagres. Mesmo assim, endureceram o coração e só duas pessoas conseguiram usufruir da terra prometida, Josué e Calebe. Aqueles que não murmuraram, aqueles que perseveraram, aqueles que tiveram fé suficiente para entrar na terra prometida. Não é diferente nos dias de hoje. A igreja do Senhor tem pregado de dia e de noite a respeito da palavra de Deus, a respeito da urgência de amar a Deus sobre todas as coisas. E 95% da população não dá crédito, não honra isso, pensando que muitas vezes nós estamos iludidos e os crentes são tidos como pessoas sonhadoras que estão fora da realidade. Mas eu vou te dizer, meu amigo, minha amiga, tudo que tem nas Escrituras tem se cumprido. Por isso nós vamos hoje abrir a palavra de Deus em Hebreus 3, do versículo 7 ao 11, que diz o seguinte: a santa palavra de Deus é muito atual. Diz o seguinte a palavra de Deus: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações,
como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração. E disse: estes sempre eram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Olha aí um Deus único que se irou com a murmuração de um povo. Um povo que presenciou milagres lá no Egito, as 10 pragas, e viram como eles eram poupados, como eles eram protegidos, o povo de Israel. Quando veio a última praga que matou todos os primogênitos do Egito, os primogênitos de Israel foram protegidos pelo sangue do Cordeiro, que representava Cristo. Então, esse povo presenciou todos aqueles milagres. Mesmo assim, quando veio a adversidade, esqueceram tudo, tiveram uma amnésia, mas uma amnésia proposital, uma amnésia onde rejeitavam tudo aquilo que tinham visto e simplesmente começaram a murmurar. Não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós vemos a igreja o tempo todo o tempo, pregando, dando testemunho das transformações de Deus na vida das pessoas. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que não servia ao curso natural de sua vida, fazia da sua vida o que bem queria, não faz mais. Aquele que foi totalmente transformado de dentro para fora, e simplesmente o mundo não está dando ouvido. Então, do mesmo jeito que Deus se irou e não deixou que aquele povo entrasse na terra prometida, passaram ali mais de 40 anos peregrinando no deserto, porque o próprio Deus se irou com a murmuração deles. Esse Deus que todos falam que é só amor. A misericórdia de Deus é grande, mas quando o ser humano ele experimenta como aquele povo no deserto experimentou os milagres, e mesmo assim, quando veio a adversidade, tiveram coragem de proclamar blasfêmias contra o Deus Todo-Poderoso. Dizer que ele tinha esquecido, dizer que preferia as cebolas do Egito, onde eles passavam fome, onde eles eram humilhados. E essas pessoas murmuravam, tinham o Egito dentro delas. Não é diferente hoje em dia. Hoje em dia, o entendimento das pessoas não reconhecem que Deus só quer o melhor para a vida delas. Mas para que elas gozem e usufruam do melhor, elas têm que passar pela cruz. Elas têm que aceitar e declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da vida delas. É necessário. Então,
O povo viu a voz de Deus e mesmo assim não obedeceu. Hoje as pessoas escutam a palavra de Deus e não querem obedecer. O povo lá viram milagres. Hoje as pessoas veem testemunho de vidas transformadas e mesmo assim não querem dar ouvidos. O povo murmurou lá no passado. Hoje o povo reclama e relativiza tudo. O que é honra, o que é princípio, eles querem dizer que cada um tem sua visão e pode ter o princípio de acordo com a sua vontade. Princípio não é isso. Princípio, você só pode jurar por alguém que é maior do que você. Então, quem é maior do que nós? Deus, que é o Criador da vida. Então, se Ele estabeleceu princípios, eles devem ser obedecidos, não relativados. Então, o povo não entrou na terra prometida. E hoje nós corremos o risco de não entrar no reino de Deus. Quando damos ouvido a entretenimentos, quando damos ouvido a pessoas que não têm nada a acrescentar na nossa vida. Então, Deus está chamando hoje a nossa atenção e de dizer, igreja, vocês que ainda precisam se decidir em estar em Cristo, a porta da graça está aberta, mas chegará um momento em que essa porta vai se fechar. Como Deus se irou no passado e aquele povo não pôde entrar na terra prometida, Deus também vai fechar a porta. A porta da graça vai fechar. E o momento é hoje de você se decidir e dizer, Senhor, eu me rendo. Eu quero que a tua palavra, a tua vontade seja notória na minha vida. Então, hoje, corremos o risco de não estar no reino de Deus e não entrar no reino dos céus. Que é quando essa vida aqui acaba. Porque estamos cometendo os mesmos erros dos nossos antepassados. Olha o que diz o versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Isso aqui que eu estou fazendo, que eu creio como ar que eu respiro, que é pregar a palavra de Deus, não tenho nenhuma dúvida o que eu faço é obedecer ao Deus único que deu a minha vida e que me deu essa alegria de ser templo do Espírito Santo. Então, Deus quer fazer o mesmo na tua vida. Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, eles conheciam a Deus, o Espírito de Deus se apossavam deles e muitas vezes eles eram direcionados só pela voz e pela orientação de Deus e pela inspiração de Deus. Hoje temos essa alegria de ser templo do Espírito Santo, o próprio Deus habitar em nós. Nesse corpo, esse corpo que é tão frágil, esse corpo que é tão pequeno diante da grandeza de Deus. Deus também quer habitar na tua vida. É questão de fé, não é questão de merecimento, pois não merecemos favor nenhum de Deus. Mas aprove a Deus de uma maneira deliberada, voluntária, nos amar, querer nos se relacionar com a sua criação. E isso deve trazer ao nosso coração uma alegria muito grande, uma alegria permanente.
Então não devemos cometer este mesmo pecado. Exemplos, quando a gente comete esse pecado, quando a gente quer justificar erros e pecados. Não se justifica diante de Deus explicando pecado. Pecado se arrepende, deixa e pede perdão ao Pai. Então, seu altar, ele é reconstituído. Quando a gente tem frieza espiritual, é a mesma coisa que aquele povo teve. Endureceu o coração, porque foram bombardeados por prazeres momentâneos e trocaram a eternidade por prazeres momentâneos. Não vale a pena, meu amigo, não vale a pena, minha amiga. Quando a gente tem uma fé só de boca, não tem confiança que Deus existe e que pode solucionar ou nos dar direção para solucionar todos os problemas. É necessário ser uma fé viva, eficaz. E também a gente vê lá no versículo 7 e 8, mesmo assim a palavra de Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação. Eles tiveram o resultado. Não puderam entrar na terra prometida. Morreram todos no deserto. Por quê? Porque endureceram, não tiveram humildade para obedecer de imediato a palavra de Deus. Então, esse mesmo erro tem sido cometido por nós. Confiança e permanência é a solução no nosso Deus. Então, corremos riscos de começar bem e terminar longe de Deus. Corremos o risco de conhecer a verdade e rejeitá-la. Corremos o risco de trocar o descanso, a eternidade perto de Deus, por momentos de prazeres momentâneos. Então, meu amigo, minha amiga, aquele que busca verdadeiramente a verdade, encontra. Porque a verdade é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para que eu e você hoje pudéssemos ser reconciliados com Deus. O deserto continua sendo um lugar de decisão. É no deserto da vida que a gente decide murmurar ou agradecer. E essa situação ser transformada a ponto de podermos viver o reino de Deus aqui para entrarmos no reino dos céus. Que hoje a mensagem de Deus toque o seu coração. Que hoje a mensagem de Deus faça morada dentro de você e encontre verdadeiramente o arrependimento sincero de um homem e de uma mulher que quer ter uma comunhão com o seu Pai, com o seu Criador. Vamos orar? Senhor, gratidão pela Tua palavra, gratidão porque sabemos que somos escutados e respondidos. Abençoa essas pessoas, que Tua palavra, que é poderosa, faça uma transformação total e absoluta de dentro para fora, em cada pessoa que é tocada pelo poder da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. Senhor, muito obrigado, sabendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo, e já te agradecendo a resposta desta oração, em nome de Jesus, amém.
Graças a Deus. Tenha um excelente dia.